Então, a gente falou, né, dos protocolos de imagem, que é extremamente importante a definição da indicação da tomografia para a gente estabelecer esses protocolos de imagem. E aí, depois que a gente faz a captura da imagem, a gente precisa fazer o arquivamento, exportar e distribuir essa imagem, né? Como eu disse, depois que faz o giro na cabeça do paciente, o tomógrafo faz esse giro, ele reconstrói a imagem, né? Tem essa fase da reconstrução, e aí ele vai distribuir no computador, né? Vai salvar e arquivar. Tem um arquivo padrão, né? De referência mundial para arquivar essas imagens. É o sistema DICOM, né? Então, todo o software de tomografia, né? Cada aparelho tem seu software específico, tem os softwares livres na internet que a gente pode baixar, mas todos esses aparelhos, todos esses softwares, todos esses aparelhos fazem a captura no sistema DICOM, né? Que é um sistema padrão para todos os exames de diagnóstico. Todos os exames de tomografia no mundo, né? Usam esse sistema DICOM. Então, isso é muito interessante porque, por exemplo, eu posso fazer uma captura, enviar para o dentista no sistema DICOM e ele pode usar o software que ele quiser para processar essa imagem, né? A gente geralmente processa a imagem, né, lá na clínica, no software do programa do aparelho, né, que vem no aparelho, mas se eu não quiser usar aquele software, eu posso comprar outro, né? Posso usar de outra maneira, né? E aí dá uma cara diferente para o meu exame. Mas também tem profissionais e tem ações que a gente faz que a gente manda esse sistema DICOM, essas imagens nesse sistema, para depois para o dentista fazer as configurações que ele deseja lá e usar da maneira que ele melhor achar, né? E também tem ações tipo prototipagem, né? Que é uma reconstrução de impressora 3D, que hoje a gente fala muito em impressora 3D. Então, eu mando esse arquivo DICOM do paciente para empresas que fazem essa impressão 3D, né? E aí vem o paciente, né? O osso do paciente na mão, né? Vem e a gente consegue manipular como se fosse um modelo impresso em impressora 3D do paciente, né? Da parte óssea do paciente. Isso é muito importante, por exemplo, pacientes que têm lesões extensas na face, né? Por exemplo, ameloblastomas, que necessitam de recessão grande de tecido ósseo da face do paciente, né? Por exemplo, um ameloblastoma no ângulo da mandíbula. Então, geralmente, quando essas lesões, que são muito agressivas, adquirem um certo tamanho, fazem-se cirurgias de remoção da mandíbula do paciente, né? Ou parcial ou total. Geralmente faz uma hemimandilectomia, né? Corta a mandíbula do paciente. Então, a gente consegue hoje, né, fazer uma tomografia, o aparelho eu envio para empresa, né, capacitada para fazer isso, o arquivo DICOM. Através desses dados DICOM, a empresa reconstrói em titânio a parte da mandíbula do paciente que será descartada. E aí, no mesmo procedimento cirúrgico, eu já removo a mandíbula e já insiro uma prótese dessa mandíbula, né? Inclusive já com os dentes. Muitas vezes se consegue. Então, são exames, assim, muito modernos, né? São situações de ponta que a gente consegue e já é bastante rotina na vida de cirurgiões bucomaxilo.
Os artefatos de imagem são limitações da tomografia. Esses artefatos podem ser inerentes do aparelho, porque todo exame tomográfico possui uma certa quantidade de artefatos, né? Isso já é inerente do exame, já é limitação do exame. Pode ser relacionado ao procedimento, né? Às vezes não calibra direito o aparelho, ou talvez usa um protocolo, daquele protocolo que eu falei, inadequado para a solicitação do exame. E pode ser artefatos introduzidos, né? Se o paciente, por exemplo, tiver bastante metal na boca, há uma quantidade de artefatos muito grande, prejudica muito a qualidade do exame. Então, às vezes, a gente vai fazer uma pesquisa de fratura. O que acontece? Quando o paciente tem aqueles núcleos intracanais metálicos, vocês conhecem, sabe? Já tem essa informação? O paciente tem uma coroa protética e um núcleo intracanal ou retentor intracanal de metal, né? E a densidade, o número atômico desses metais, são ligas de níquel-cromo ou ligas de prata, é muito grande, né? Então, ali tem uma absorção muito grande dos fótons de raio-x. E aí, esse metal produz muito artefato na tomografia. Então, muitas vezes, o exame não se torna decisivo para uma pesquisa de fratura pela quantidade de artefato que prejudica essa imagem. E também tem artefatos de movimento. Lembra? Quando a gente faz uma radiografia que o paciente mexe, a radiografia fica mexida e isso prejudica o diagnóstico, né? Prejudica a imagem. Na tomografia não é diferente. E como a gente vê que o giro é de 23 segundos, a gente precisa explicar bem para o paciente antes da captura da imagem. Olha, você precisa ficar o mais imóvel possível na hora que o paciente tiver, que o aparelho estiver girando em torno da sua cabeça. Evitar, né, respirar, evitar engolir. Então, precisa explicar isso bem para o paciente. E aí vem aquela limitação, né? Qual a idade do paciente que eu posso pedir uma tomografia, né? Um paciente muito jovem impossibilita a aquisição, né? Um paciente muito idoso, que tem limitação de movimento, que também dificulta essa captura. E várias outras contraindicações, né? Devido a essa impossibilidade do paciente se movimentar na hora da captura da imagem. E aí, esses aqui são artefatos da imagem. Olha só, a gente vê, né, várias estrias, né? Várias soluções de continuidade nessa imagem. Alguém sabe me dizer o nome desse corte aqui, desse corte tomográfico? Hein? Não? Tá todo mundo com medo de falar? Isso aqui é uma fatia do paciente, né? O corte foi feito como? Coronal? Não, não é o coronal. Mas fatiou o paciente em quê? Foi nesse sentido, nesse ou nesse? No sentido ínfero superior, látero lateral ou antero posterior? Quer dizer, o paciente foi fatiado assim, assim ou assim? Gente, pode falar. Ínfero superior? O paciente foi ínfero superior. É uma fatia assim do paciente, né? Mais ou menos nesse lugar que eu tô falando aqui mesmo, ó, na maxila. Mas o que interessa agora, né? Isso que eu falei foi só ilustração, são essas estrias escuras, vê? Esses risquinhos que aparecem no paciente, na imagem. Isso aqui é falta de calibração do aparelho, né? Do tomógrafo. Todas as vezes que a gente vai fazer uma tomografia,
A rotina da clínica é assim, a gente chega de manhã, liga o aparelho, liga o ar-condicionado e calibra o aparelho, porque a temperatura do ar, né, deixa a temperatura da sala estabilizar só para depois calibrar o aparelho, porque a temperatura da sala vai influenciar na densidade do ar da sala e aí vai influenciar na calibragem do aparelho. Então, por exemplo, se eu calibrei ele de manhã, fiz alguns exames, mas à tarde começou a fazer calor demais, eu notei que a temperatura da sala aumentou, eu preciso calibrar de novo meu aparelho para evitar essas imagens. Então, isso aqui é defeito, esses artefatos que a gente vê, né, em raio, assim, essas linhas escuras, são defeitos de calibração do aparelho. Isso aqui são demonstrações dos artefatos, né? Então, quando o paciente recebe a radiação, lembra que a gente falou dos efeitos da interação dos fótons de raio-x com a matéria, né? Então, às vezes, o fóton de raio-x vem quando o número atômico é baixo, o fóton passa praticamente sem causar nada, né? Que é o tecido mole. Tem o efeito também do fóton de raio-x que bate na matéria e aquela matéria reabsorve totalmente, né? E tem também o efeito do fóton de raio-x que bate na matéria e se espalha, né? Que é o efeito Compton. Então, esse efeito Compton produz muito artefato na matéria, essa radiação secundária, produz muito artefato na imagem. A gente olha aqui, ó, isso aqui não são dentes, né? A gente só está vendo os dentes anteriores, né? Isso aqui é um corte sagital. E aí, a gente olha, esses defeitos aqui na imagem são provocados por esses artefatos, né? Isso aqui acontece geralmente quando o paciente tem muito metal na boca. Então, um paciente portador de aparelho ortodôntico, né, aquele aparelho metálico, dá muito artefato de imagem. Um paciente que possui muito implante na boca, né, muito metal, dá artefato de imagem. Paciente que possui próteses fixas, coroas protéticas, né, blocos, restaurações metálicas. Isso produz muito artefato, né? Tem até uma brincadeira assim, nossa, tem paciente que se tirar todas as restaurações metálicas da boca, diminui 1 quilo de peso, né? De tanto metal que tem, tanto material restaurador, tanto procedimento, né? E esses aqui são artefatos de movimento. A gente vê as estruturas duplicadas, ó. Aqui seria o ramo da mandíbula, a gente vê ele em uma imagem aqui e em outra imagem, ó, como se fosse uma duplicação. Olha aqui a ATM do paciente duplicada também, ó. Aqui, ó. O ramo da mandíbula duplicado, né? A gente não vê uma nitidez nas estruturas, porque o paciente se mexeu durante a captura da imagem. E isso é limitante, né? Olha, o rebordo alveolar duplicado. Por quê? Porque o paciente mexeu na hora da captura da imagem. A gente precisa orientar bastante o paciente em relação a isso na hora que está fazendo a captura. Os artefatos que eu falei de metal, né? Então, eles têm nome que não interessam para a gente, mas a gente nota, olha, a falha que pode ser, né, bastante radiolúcida ou bastante radiopaca. Quando a gente fala em radiografia, a imagem clara na radiografia, como que chama? A imagem clara? Radiopaca. Radiopaca, né? Então, aqui é uma imagem muito radiopaca. E a escura?
Radiolúcida. Radiolúcida. Na tomografia, a gente não usa essa terminologia, a gente usa hipodensa ou hiperdensa. Hiperdensa é a imagem clara, hipodensa é a imagem escura. Tem diferenças, né? Então, aqui eu vejo uma imagem hipodensa, mas, na verdade, a estrutura não é hipodensa, né? É porque houve um artefato, uma perda de voxels aqui, perda de pixels da imagem por causa de artefatos metálicos, né? Causados por esse metal. Essas restaurações extremamente, né? Densas, extremamente, de um metal extremamente denso. Produz essa imagem de artefato. Então, vocês entenderam, ó, quando a imagem é radiopaca na radiografia, na tomografia é hiperdensa. Quando a imagem é radiolúcida na radiografia, na tomografia ela é hipodensa. Então, os pontos fortes da tomografia, né? Os pontos fortes da tomografia é cone B, né? De feixe cônico, é o tamanho do aparelho e o custo dele. É bem mais tranquilo em relação ao aparelho Fanbin, né? O aparelho médico. Uma aquisição rápida, né? Fazer essa aquisição do paciente é rápido, é um exame rápido, tranquilo para o paciente, é um giro ao redor da cabeça dele. E isso também significa economia de tempo para o paciente, né? Na nossa vida hoje em dia, tempo é dinheiro, né? Pelo menos antes da pandemia. E essa aquisição rápida também é extremamente importante para um aspecto, né? Muito preocupante em radiologia. Alguém sabe me dizer que aspecto é esse? Por que é bastante importante a gente ter aquisição rápida? Hein, pessoas? Por que é importante para o paciente uma aquisição rápida, além de economizar o tempo dele? Para não ter muita exposição? Oi, Andrés, fala mais alto aqui. Pode falar. Para não ter muita exposição ao Exatamente. raio-x? Uhum. Então, uma aquisição rápida significa uma menor exposição à radiografia, né? Resolução submilimétrica, né? A gente consegue, na tomografia, dividir o exame, o paciente, em cortes bem submilimétricos, né? A gente consegue cortes de 0,125 milímetros. É quase que dividir 1 milímetro em 10. Então, em certas situações, isso é muito importante, né? Como situações de pesquisa de fratura. Como eu consigo dividir a estrutura que eu estou avaliando em cortes muito, de uma espessura muito pequena, isso vai me dar um detalhe da imagem muito grande, né? Eu vou conseguir enxergar bastante detalhe na imagem. A dose de radiação é relativamente baixa, a gente já falou, e a análise interativa quer dizer que a gente consegue, através daquele arquivo DICOM que eu falei, a gente consegue conversar com vários softwares diferentes, né? Então, eu posso fazer uma aquisição no meu aparelho de raio-x e mandar o arquivo DICOM para um dentista que estiver lá nos Estados Unidos, por exemplo, e ele usar o software dele lá e fazer uma análise do meu paciente através desse arquivo que eu enviei. Ou o contrário, né? E eu posso também fazer várias reconstruções, né? Posso fazer reconstruções tridimensionais, posso sobrepor imagens, pegar a imagem tomográfica do paciente, fazer uma reconstrução de uma teleradiografia, por exemplo, através do arquivo da tomografia e sobrepor uma imagem da fotografia do paciente. Então, eu posso fazer posso, por exemplo, em softwares de implante, simular a extração de um dente, né? Às vezes, o paciente vai no... Pode falar. Eu quase não estou te escutando. Oi? Não tá dando para te escutar direito, tá baixo. O
som tá baixo? Eu vou tentar falar mais alto, mas deixa eu ver aqui se o volume do meu computador tá baixo. Não, tá no máximo. Lara, eu vou tentar falar mais alto, tá? Aproximei também o computador de mim aqui, talvez vai melhorar. Aí você me diz se melhorou ou não, tá? Melhorou, obrigada. Então, assim, essa análise interativa quer dizer que a gente pode usar vários softwares, né? Eu estava falando do software de implante. Por exemplo, eu tenho um paciente que perdeu precocemente o dente 46, né? Qual que é o dente 46, gente? Alguém pode me dizer? O dente 46 corresponde a qual dente? O número 46? Molar Molar superior esquerdo ou... inferior. Molar esquerdo inferior. Quase. Direito inferior. Molar direito inferior. Então, ele perdeu o dente 46 precocemente. O que isso vai acarretar clinicamente, né? O segundo molar, o dente 46 vai inclinar. Então, vocês concordam, o dente 46, 45 está aqui. Ele perdeu o 46. O 47 vai fazer isso. Então, vai limitar o espaço do dente 46, né, na hora de instalar o implante ali. Então, o que acontece? Com esses softwares, eu posso, né? Aí eu olho para aquela situação e falo, nossa, se eu fizer um implante aqui desse dente 46, vai ficar um resultado clínico, estético muito ruim. Aí eu falo para o paciente, não, vamos extrair seu dente 47 também, porque ele está numa situação muito inclinada. Aí o paciente fala assim, ah, mas eu vim aqui para colocar dentes. Doutor, você quer que eu tire o dente? Mais um? Aí você tem recursos ilustrativos para mostrar para o paciente, não, olha, vamos reconstruir aqui, né? Aí você extrai aquele dente, coloca 2 implantes bem alinhados, né? No seu sentido vertical, bem certinho, com as coroas dos tamanhos proporcionais. Então, isso proporciona a gente dar uma previsibilidade para o paciente do resultado final, né? Isso também a gente consegue fazer na estética, né? Hoje em dia está na moda cirurgia plástica periodontal, né? Aumento de coroa clínica. Então, a tomografia nos permite essa previsibilidade do caso do paciente. A gente mostra o resultado final antes mesmo de iniciar o tratamento. E as limitações são os ruídos da imagem, que são os artefatos, né? Que eu já expliquei cada um. É isso aqui, olha como uma substância, né? Que é o material restaurador extremamente hiperdenso, provoca artefatos de imagem, ó. Isso aqui não é imagem real, né? Mas acaba me prejudicando na avaliação do dente, né? Da raiz do dente. Será que aqui tem uma fratura? Será que o dente está perdido ou não? Impossível de avaliar com um monte de artefato desse. Como eu tinha dito, né, ele tem um contraste ruim de tecidos moles, eu não consigo diferenciar tecido mole. A gente tem alguns artifícios, né, quando vai fazer a captura, a gente afasta, né, a língua do paciente, afasta lábio, e aí a gente consegue enxergar gengiva, mas assim, é muito limitado em relação à tomografia médica, a tomografia Fan-Bin. Então, volto a dizer, na hora de solicitar o exame, para que eu quero o exame? Para planejar um implante? Então, eu preciso enxergar só tecido duro, só osso. Então, não preciso me preocupar em solicitar uma tomografia médica para o meu paciente. Mas eu tô com um problema de um tumor no soalho bucal. E aí? Esse tumor é ósseo, esse tumor é em tecido mole, eu não consigo diferenciar clinicamente, então, mesmo que a tomografia médica seja um pouco mais invasiva em questão de radiação do paciente,
eu preciso solicitar uma tomografia médica. Não importa se vai irradiar mais o paciente. O custo é duvidoso, né? Essa limitação, porque realmente a acessibilidade do exame é bem tranquila. Mas em relação a um exame periapical e uma tomografia, é lógico que o custo da tomografia é maior. Então, essa limitação em relação a custo é relativa, né? Se o benefício for interessante e o profissional souber explicar para o paciente, com certeza ele vai achar esse custo irrelevante. E aí, os estágios na exibição dos dados, né? Quando eu faço a captura da imagem, né? Lá no computador que fica junto do aparelho, ele vai reconstruir a imagem do jeito que eu já expliquei, né? Naquele slide que a gente aparece a imagem bem ruinzinha e aí o software vai melhorando, melhorando e chega num arquivo DICOM interessante, né? Com a imagem no melhor padrão possível. E aí depois eu vou levar para a minha estação de trabalho, né? Eu capturo, na maioria das clínicas é assim, tem o computador de aquisição e eu levo para o computador de trabalho, né? E aí, nessa sala de trabalho, eu vou fazer esses passos na exibição dos meus dados, né? Primeiro, eu vou reorientar a imagem, vou otimizar, vou visualizar e vou formatar. O que quer dizer isso? Reorientar. Ah, eu fiz uma panorâmica, o paciente ficou com a inclinação do plano de Camper errada. Então, eu tive limitações nessa panorâmica, a imagem não ficou legal. Tem como mudar isso? Não. Na tomografia, eu fiz a captura com o paciente no plano vertical um pouco inclinado. Então agora tem como eu reorientar, né? Eu vou voltar o paciente para um plano vertical perpendicular ao chão. Mas o paciente ficou olhando para baixo, olhando para cima. O meu plano horizontal não ficou legal, o meu plano de Camper está fora, não está paralelo ao plano horizontal que é o chão. Então agora eu consigo reorientar. Eu giro o paciente conforme a minha necessidade. Vou otimizar os dados. O que quer dizer otimizar? Vou colocar filtros, né? Esses filtros vão aumentar a nitidez da minha imagem. E vou também aumentar contraste, diminuir densidade, né? Diminuir ou aumentar a densidade da imagem, né? Quer dizer, escurecer ou clarear conforme a minha necessidade. Vou visualizar os dados. O que quer dizer isso? Vou observar. O doutor fulano de tal me pediu uma tomografia para implante, mas eu vou visualizar, observar se o paciente não tem nenhuma lesão, se tem algum problema, naquela imagem que eu capturei, né? Vou laudar aquela imagem, né? Observar se tem alguma alteração na normalidade, dentro dos limites do meu exame, né? E vou formatar o exame. O que quer dizer formatar? Vou escolher as imagens necessárias para o diagnóstico. O que quer dizer isso? Essa tomografia é para implante, então tem um certo padrão de imagens que eu preciso mandar para o dentista. Essa tomografia é para pesquisa de fratura. Então, eu vou lá, vou procurar essa fratura na hora que eu estou visualizando os dados. Aqui, ó, a fratura apareceu nesse corte. Então, eu vou salvar esse corte para mandar para o dentista. Vocês entendem, assim, que a tomografia é um exame dinâmico. É bem diferente de uma panorâmica congelada. A panorâmica é um exame, se eu fizer a panorâmica de um paciente aqui em Goianésia ou lá no Japão, não importa o local onde foi adquirida essa panorâmica e nem a indicação para que ela foi solicitada, sempre será uma panorâmica, sempre aquela imagem congelada, né? Pode ter uma qualidade melhor, dependendo do aparelho, do centro que foi capturada a imagem, mas é sempre a panorâmica. Agora, tomografia tem inúmeras e inúmeras
formatações desse exame. E aí, depende muito da indicação para eu formatar meu exame. Tem exame que eu vou mandar só cortes transversais. Tem exame que eu vou mandar uma sequência de cortes axiais. Tem exame que eu não vou mandar nenhum corte axial. Então, cada necessidade eu formato de um modo. Então, eu vou reorientar, né? Isso aqui são os planos, né? Vou fazer uma breve explicação para vocês sobre isso. Então, esse plano aqui se chama plano coronal, que eu estou dividindo a minha paciente. Faço uma fatia dividindo ela de frente para trás, né? É esse corte aqui, ó. Esse corte azulzinho. Eu dividi ela ao meio nesse sentido, né? De frente para trás. Póstero anterior. Esse aqui se chama corte sagital, que eu vou dividir o meu paciente látero-lateral, que é esse corte verdinho, né? E aqui eu tenho um corte axial, que eu vou dividir a minha paciente ínfero-superior, que é o corte rosa ou vermelho. E aí, eu vou reorientar quando, por exemplo, a cabeça da paciente fica torta. Aí eu volto a cabeça para o lugar, eu giro, eu consigo fazer esses giros na imagem do paciente. Aqui, né, sobre reorientar, olha, eu vou lá no software e faço, né, dou o comando para girar a imagem. Olha, aqui o paciente ficou meio que olhando de lado, eu consigo reconstruir, né, consertar, ó. Ele tá com a cabeça girada assim, eu volto a imagem para o lugar certo. E otimizar. Otimizar quer dizer, eu parto de uma imagem assim, né? Pouca densidade, eu não consigo... Um slide. Oi? Volta um slide. Oi? Espera aí. Pode perguntar. Era só para tirar uma foto mesmo. Ah, depois eu disponho para vocês, Ariana, o PDF da aula, não tem problema não. Tá bom, então. Obrigada. Então, eu consigo ter parto de uma nitidez como essa, né, que eu mal consigo enxergar, diferenciar tecido ósseo de tecido mole, para uma imagem assim, né? Como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar filtros na imagem, né, que o software me permite, alguns filtros. Para cada indicação também tem um filtro. Vou melhorar contraste, vou melhorar a densidade da imagem, e aí eu consigo partir de uma imagem assim para uma imagem melhor, né? Mais nítida, com melhor contraste. Aí, visualizar a imagem, né? Eu vou partir dos cortes MPR, né? Que são os 3 cortes principais, axial, coronal e sagital, e vou fazer reconstruções, né? Ah, a minha tomografia é para avaliar a TM, então eu faço um tipo de corte. Ah, é para implante, então esses aqui são cortes transversais, né? Que são feitos através de um traçado aqui no corte axial, e eu produzo uma imagem, uma reconstrução panorâmica, que a gente chama, que se parece bastante com a radiografia panorâmica, né? Quanto mais eu posso variar a espessura dessa reconstrução, então quanto mais espessa, mais parecida com a panorâmica ela fica, e a partir dessa reconstrução panorâmica, eu consigo avaliar os cortes transversais, né? Que são cortes nesse sentido aqui, ó. É como se eu cortasse o paciente aqui, girasse e olhasse o paciente de lado. E aí, cada situação eu consigo gerar imagens diferentes, né? Aqui é uma reconstrução tridimensional, como se fosse um modelo do paciente. E aí eu vou formatar. Ah,
eu quero um exame para fazer medidas de implante de espessura e altura na região de 46 e 47. Então, eu escolho lá na minha imagem axial, né? Eu traço aqui a região que eu quero e aí o software vai me gerar imagens, né? Então, esses cortes aqui são o paciente fatiado nesse sentido e eu olho como se eu cortasse aqui e chegasse e olhasse por aqui, ó. E eu vejo isso, né? Então, eu vejo o rebordo alveolar do paciente, né? O osso mandibular, a base da mandíbula, enxergo o canal da mandíbula que está passando por aqui, ó. E aí, faço as medidas, né, para implante que eu necessito nessa região aqui. Ah, não, eu quero uma radiografia, uma tomografia para avaliar terceiro molar. A posição do terceiro molar, o seu relacionamento com a mandíbula. Então, eu vou mandar para o meu paciente, para o meu dentista, né, parceiro, as informações que eu acho mais relevantes. Então, eu vou fazer uma reconstrução tridimensional que vai me mostrar o relacionamento desse dente com o segundo molar, né? Vou fazer cortes longitudinais, né, que a gente chama. Vou traçar assim para fazer assim, ó, para fazer cortes transversais e assim para fazer cortes longitudinais. Então esses cortes vão me dar o relacionamento do dente com o segundo molar, com o canal da mandíbula, né? Eu vou ver que o canal da mandíbula está aqui bastante próximo ao dente. Então, dependendo da indicação do exame, eu vou formatar o meu exame e vou enviar os dados necessários. Adianta eu querer mandar esse dado aqui para o paciente, para o dentista que está pesquisando fratura no dente 44? Não, nem mostrei ele aqui na imagem. Entendeu a diferença? Dependendo da necessidade, eu vou formatar o meu exame. Alguém tem alguma dúvida? A reunião vai terminar. Vou terminar e já vou mandar de novo, tá? O link de acesso.